Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos na aula de número 57 e o assunto principal de hoje é falando aí sobre componentes dinâmicos. Então, eu quero comentar aí com vocês várias opções quando a gente quer, por exemplo, dar uma animação ou um movimento ou uma ação aí para um determinado componente que a gente desenvolveu, tá? Então, às vezes você quer fazer uma porta abrir, você quer fazer uma maçaneta girar, você quer fazer uma gaveta, ela abrir e fechar, mostrando, por exemplo, para o seu cliente, ou até mesmo para você ver o comportamento desse objeto na vida real. Então é uma instrução bem importante. Eu espero que vocês prestem bastante atenção, né? Eu peço, por favor, aliás, que vocês prestem bastante atenção, porque tem algumas coisinhas bem, né? Peculiaridades, com algumas peculiaridades, para que o elemento funcione direitinho, né? Para que o objeto funcione bacana, tá? Como exemplo, na aula de hoje eu vou fazer o uso aqui do portão, que vai ser aí uma função de abrir e fechar o portão, ele tanto no formato automático, né? Levantando ele inteiro, como também abrindo somente esta porta aqui do lado de cá, tá? Então, em cima dessas duas instruções, você já vai ter aí uma boa compreensão de como usar aí os componentes dinâmicos, tá? Vou abrir aqui um parênteses, vale ressaltar que essa instrução de componentes dinâmicos, pessoal, possui aí centenas, né, ou milhares de informações. Tem muitas fórmulas, muitas coisas, não daria para me explicar tudo isso numa aula só, tá? Então a gente vai produzir depois um outro curso e aí sim eu vou falar somente sobre aí componentes dinâmicos, tá? Porque tem muita informação, mas o que você vai ver na aula de hoje já é a chave para o seu entendimento, a sua compreensão, e em cima do que você vai assistir hoje, você depois vai dar uma pesquisada nas outras fórmulas que você vai ver lá direitinho, você vai começar a encaixar as ideias e entender aí muitos conceitos sobre os componentes dinâmicos, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Para abrir as instruções, pessoal, a gente tem que vir aqui ó, em visualizar, barra de ferramentas, e a gente tem aqui então a opção, deixa eu dar uma olhadinha como é que está o nome, está como construção, editar, geralmente ele vem como componentes dinâmicos, né? Ó, armazenamento, câmera, aqui ó, componentes dinâmicos, tá? Olha lá, então aparece lá as três opções. Essas três opções aqui, ó, deixa eu fechar, elas na verdade, pessoal, elas também vêm aqui, ó, se você vir aqui, ó, em ferramentas, você tem aqui, ó, interagir, tá? Eu tava lembrando do interagir, que é exatamente essa mesma mãozinha aqui, ó, tá? Depois a gente vai fazer uma revisão e a gente vai entender todos esses menus um por um. Aí, acho que na próxima aula já a gente já faz então aí uma bela revisão de tudo que a gente viu no curso, tá? Toda essa parte aqui de cima, todas as ferramentas que estão na tela e também todas as bandejas padrões aqui, legal? Bom, então quando você habilita aqui ó, componentes dinâmicos, aparece então a mãozinha. Esta mãozinha ela vai funcionar, você vai clicar, ela vai aparecer um tipo de uma estrelinha na ponta do dedinho, tá? Quando o componente não é dinâmico, aparece um sinalzinho de proibido, tá? Então na hora que você baixar, sei lá, um armário, né, uma estante, qualquer coisa lá do 3D Warehouse, vem aqui ó, na mãozinha e passa por cima do componente que você baixar. Se aparecer então uma estrelinha amarela na ponta do dedinho ali da mãozinha, então significa que aquele componente possui alguma animação, ele é um componente dinâmico, tá bom? Aqui ó, você vai abrir a janela para fazer a inserção dos atributos, tá? E aqui, aliás, essa daqui ele vai fazer as opções dos componentes, tá? E esse aqui vai abrir a janela para você inserir os atributos, legal? Não está aparecendo nada, está vazio, porque a gente não criou nenhum componente, não tem nada aqui na tela. Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Nós vamos fazer o seguinte, deixa eu deixar aqui um pouquinho. Vamos pegar o portão, pessoal, ó, o grupo portão aqui inteiro, ó, toda essa parte, tá? Eu vou mover apenas como uma forma didática, tá, pessoal? Porque o interessante, na hora que você for usar os parâmetros dos componentes, lembre-se, pessoal, o componente tem que estar no mesmo local que ele foi criado e colocado. Tudo bem? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, para cá. Deixa eu mover, vou apertar o Ctrl para fazer uma cópia. Deixa eu desligar a sombra aqui que está
pesadinho um pouco, tá, pessoal? Pronto, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Ficou faltando uma peça aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma outra aqui, ó. Isso, ó. Então, vou pegar todos esses objetos, eu vou mover, vou pegar o Ctrl e vou deixar ele aqui, ó, tá? Então, eu vou, apenas como forma didática, eu vou deixar ele aqui nessa posição, tá? Pra gente focar, né, e ter mais aí o entendimento aqui, tá? Porque quando você for desenvolver os seus componentes, se você já colocou o portão em determinado local, deixa ele no local. Se você já fez um armário dentro de uma cozinha, dentro de uma sala, né, fez ali, sei lá, alguma estante, alguma coisa, preferencialmente deixe lá na posição que você fez para você entender o conceito, tá? Depois que você aplicar os parâmetros, você pode até mudar ele de local, não tem problema nenhum. Bom, então esse portão aqui, pessoal, ele tem que ter uma instrução, como eu comentei, para ele abrir para o alto e para depois abrir esta porta, tá? Vamos ver como é que faz, então, primeiro para abrir a porta. Então, a gente vai fazer o seguinte. O objeto que a gente vai criar, pessoal, que a gente vai pôr a animação ou o parâmetro, ele já tem que ser um componente, obviamente, e ele tem que estar todo agrupado em componente. Então, eu vou selecionar tudo, vou vir aqui com o botão direito e vou criar um componente. Então, vamos colocar o nome portão automático, tá? Mesmo que depois que você crie o portão, que você insira os parâmetros, você pode pôr outros detalhes. De repente você quer colocar aqui algum maquinário, né? Ou né, uma parte mecânica realmente, igual a gente não colocou aqui ainda a fechadura, as dobradiças. Você pode pôr isso depois sem problema nenhum, tá bom? Vamos colocar assim, ó, feito por Ailton Brito no curso de SketchUp 2020, tá? Muito bem, uma breve descrição aqui, clicamos em criar. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente cria um componente e a gente seleciona esse componente, o que acontece? Eu entrei aqui, ó, dentro do componente, ele mostra um eixo. Tá vendo esse eixo aqui, ó? Ele mostra o eixo vermelho, o verde, que é o Y, e o Z, que é o azul. Isso aqui, pessoal, é extremamente importante, porque em cima desse eixo você vai ter uma noção das coisas que você está fazendo. Legal? Então, por favor, se o seu eixo aqui, ó, ele estiver fora do componente ou em outro local, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, clicar com o botão direito e modificar o eixo, tá? Você vem aqui e aí você consegue pôr em outro local. Por exemplo, ó, você vai clicar, aqui você vai jogar o vermelho, por exemplo, vou colocar o vermelho para cá e o verde para lá, ó. Então, ele praticamente vai mudar de posição, ó. Quando eu entro dentro, ele mudou. Tudo bem? Eu vou clicar novamente aqui, eu vou apertar o Ctrl Z, vamos ver se ele já vai aceitar direto. Não, ainda não. Mais uma vez o Ctrl Z. Isso, ó, voltou para cá, tá? Então, é extremamente importante que os eixos eles já estejam no posicionamento correto, como eu comentei, dentro já do componente ou dentro do ambiente que você desenvolveu aquele componente. Essa é uma dica importante. Outra coisa importante, pessoal, é o seguinte. Aqui, ó, observe então que o vermelho está para cá e que o verde está para cá, certo? Então, se eu estou nesta posição aqui, ó, vou até fazer uma linha aqui, eu sempre gosto de fazer esse exemplo. Ó, a minha linha vermelha para cá. E aí eu vou fazer uma outra linha vindo aqui, ó. Então, o SketchUp, pessoal, ele vai entender como o seu eixo vermelho ele está para cá. Esta linha de cá, ó, este lado de cá, ele entende que é o ângulo zero. Legal? Como aqui, ó, então, o seu ângulo zero, esta ponta aqui, ó, vai ser o ângulo de 90, aqui 180 e aqui 270, conforme a posição do seu eixo. Tá? Então, olhando aqui de cima, ó, do lado de cá é o 0, 90, 180. Legal? Isso é importantíssimo você entender agora de imediato. Bom, sabendo disso, então a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos entrar dentro do componente, ó. Vou entrar dentro do componente e vou pegar a porta, ó. Observe que eu peguei somente a porta. Legal? E esta porta, pessoal, eu vou clicar com o botão direito e vou criar um componente. Então, eu vou chamar assim, ó. Porta do portão, tá? Ó.
Então, o que está acontecendo? Eu criei um componente dentro de outro componente. Tá? Então, quando eu selecionar esse componente, se eu vir aqui, ó, deixa eu só colocar em adaptar a foto, deixa eu vir aqui em janela, bandeja padrão, eu tenho aqui a opção estrutura, tá? Deixa eu ver aqui, estrutura, é que eles mudaram o nome aqui, né, pessoal? Ó, estrutura, aqui, ó, tá? Ó, apareceu, estrutura, isso. Então, aqui em estrutura, o que vai acontecer? Quando eu clico nesse componente, ó, a minha estrutura mostra aqui, ó, portão automático. Dentro do portão automático, eu vou clicar aqui, ele tem vários grupos, ó, agrupar, tá? Dentro desse agrupar, ó, eu tenho a porta do portão. Então, a minha porta do portão está dentro aqui, ó, de um outro grupo, tá? Então, é interessante você entender isso, que os componentes eles podem ser feitos dentro um do outro. Tudo bem? Bom, então, vou entrar aqui até chegar no componente porta, vou entrar no componente porta e agora observem que a porta possui um outro eixo, indiferente ou independente daquele outro. Tudo bem? Ó, tá nessa posição aqui. Tudo bem? Bom, sabendo de tudo isso, pessoal, então nós vamos começar a aplicar aí atributos, tá? Então, ó, você vai clicar aqui, ó, em atributos. Nesse momento vai surgir uma janela e aqui nós vamos adicionar atributos e esses atributos têm que ter funções, tá bom? Aí eu já explico na sequência. Ó, aparece o nome aqui, pessoal, ó, porta do portão. Ó, prestem bastante atenção nisso. Se eu sair aqui fora, ó, sair e eu clicar no componente portão inteiro, quando eu abro aqui, ó, essa janela, olha só o que ele mostra, ó, portão automático, tá? E aí dentro desse primeiro grupo aqui, ó, aí eu tenho que ver, vou clicar aqui, ó, onde está a porta. Ó, aqui ele não está aparecendo, ele está pegando somente os grupos. Deixa eu ver aqui. Portão automático. Ele não está mostrando aqui a porta, tá? Em alguns casos ele mostra todos os componentes que você criou, que está aqui dentro. Bom, de qualquer forma, independente disso, a gente quando entra aqui, ó, então aqui dentro eu tenho outro componente, ó, que é o porta do portão, tá? Ele é individual, apesar de ele estar dentro ali de um outro componente. Tudo bem? Bom, aqui, pessoal, nos atributos, eles só funcionam em centímetros, preferencialmente em centímetros, ou você pode alterar as unidades clicando aqui. Eu não aconselho vocês mudarem, porque ele vai mudar para polegadas, tá? Ou centímetros, ó, deixa sempre em centímetros aqui. Outra coisa também, pessoal, muitos desses atributos, eles estão em versão em inglês, mesmo que o seu SketchUp seja 100% português. Legal? Bom, qual que é a função que a gente quer, pessoal? A gente quer que essa porta abra, não é? Então, a gente vem aqui, ó, clica no sinalzinho de mais, e aqui o SketchUp vai te oferecer várias opções aqui, ó, de atributos. Ó, tem um atributo aqui, ó, de nome, descrição. Tem atributos de posição, ó, X, Y, Z, para quanto que você quer que mexa em relação ao seu eixo, 10 centímetros para a esquerda, 10 centímetros para a direita e algo nesse sentido. Tem opções também, ó, length aqui, ó, de tamanho, X, Y, Z, de rotação, ó, aliás, aqui, ó, de tamanho, de rotação, e tem aqui também, ó, mais para baixo, de comportamento. Bom, a gente não quer girar, né, para que o portão abra e feche, então a gente vem em rotação. Como eu quero que ele gire aqui, ó, em pé, pessoal, então o meu eixo azul vai estar para o alto, então vem aqui, ó, e clico em Hot Z, tá? Então eu apliquei um atributo Hot Z a esse componente. Perfeito? Muito bem. O portão, ele estando fechado, ó, olha só, a porta, ela estando fechada, ele está girando aqui, ó, a 0, ou seja, ela estacionada é o 0. Legal? Se eu vir aqui, ó, clicar e colocar valores, por exemplo, ó, eu digito igual e vou dizer que é 90, tá? E aí eu aperto o Tab. Veja o que acontece, pessoal, a porta se abriu para cá, ó. Tá bom? Então 90 não está certo. E outra coisa também que não está certo é o nosso eixo. Então vamos voltar para o estado, aqui, ó, 0, e aperto o Tab, ela vai ficar normal. Aí a gente vai vir aqui, ó, com o botão direito, vamos vir em modificar eixos.
E eu vou colocar agora o eixo exatamente aqui, ó, nesse cantinho, tá? Ó, vou colocar para cá, vou dizer que o vermelho então vai ficar aqui e que o Y vai ficar para lá, certo? Bom, fizemos essa mudança, perfeito? Então, se eu vir aqui, ó, no Hot Z, eu mudar esse valor, então vou colocar, ó, igual 90 e aperto o Tab, muito bem, olha lá, agora tá abrindo certinho aqui, onde deve ficar aí as dobradiças, ó, e eu vou fazendo testes, então sei que 90, ó, ela abre certinho para cá. Se eu digitar aqui, por exemplo, ó, igual 45 e eu aperto o Tab, ela vai ficar meia aberta, tudo bem? Se eu digitar aqui, ó, menos 90, aperto o Tab, ela vai abrir para lá, ó, certinho, tá? Então, ela, menos 90, ela abre lá para dentro. Por se tratar de um portão automático, pessoal, os portões automáticos sempre abrem só para fora, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó, vamos colocar, então, o valor 90. O Hot Z aqui, ó, 90, ela está perfeitamente aberta. Tudo bem? Então, sabendo disso, vamos voltar aqui, ó, para o 0. Vamos digitar 0 e apertar o Tab, tá? É sempre interessante, então, você fazendo aí alguns pequenos testes. Legal? Depois disso, pessoal, a gente precisa dar uma função para que essa mãozinha funcione, tá? Para essa mãozinha funcionar, a gente precisa inserir uma fórmula. Só que é o seguinte, eu não sei qual que é essa fórmula, eu não sei, nem você sabe. Como que a gente faz para descobrir esta fórmula? A gente vem aqui, pessoal, ó, em funções, tá? A gente clica aqui em funções e aqui, ó, vai aparecer um seletor, você vai clicar em função, ó. Deixa eu clicar aqui. Ele não está habilitando, pessoal, porque a gente precisa acionar mais um atributo, então aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, em informações, vou acionar mais um atributo e o nosso atributo a gente quer pôr essa mãozinha, certo? Essa mãozinha, pessoal, é o onClick, ou seja, no clique. Então, eu vou clicar aqui, ó, onClick. Muito bem, pessoal, ele inseriu então aqui, ó, mais um parâmetro de onClick, tá? Para a gente colocar lá então a mãozinha. Voltamos aqui então em funções, aí eu vou clicar aqui, ó, vai aparecer um seletor, ó, com todas as fórmulas, tá? Então, aqui você tem muita coisa, ó, funções matemáticas, funções do SketchUp, ó, Current, Faces, Large, como eu comentei, tudo em inglês, e muitas delas aí você consegue aplicar, tá? Ó, funções de texto, ó, dá para você colocar funções de texto, funções trigonométricas aqui, ó, funções lógicas, ó, tá bom? E funções que a gente precisa de onClick, ó, no clique. Então, o que a gente quer quando clicar sobre essa porta, o que aconteça? Você tem aqui, ó, para inserir uma mensagem de texto. Quando a pessoa clicar, de repente aparece falando uma mensagem, falou assim, ó, esse portão é de ferro, ou foi feito pela fábrica tal, pelo serralheiro tal, ou código tal, e assim por diante, tá? Aí você pode pôr uma animação, ó, ou seja, para abrir e fechar, para que seja uma abertura rápida, para que seja uma abertura aleatória, para que seja uma abertura lenta, tá? Você pode inserir cenas ou várias outras coisas aqui. No nosso caso, então, a gente vai vir aqui, ó, e colocar Animate, ou seja, no onClick, eu vou clicar aqui, ó, Animate. Tudo bem? E aí eu vou inserir, ó, tem um botãozinho aqui, inserir, tá? Eu clico aqui, ó, seleciono e clico em inserir. Então, o que aconteceu? Ó, eu trouxe aquela fórmula para cá, ó, Animate, o atributo tá aqui, ó, e os estados, tá? Aqui, ó, no atributo, pessoal, do onClick, eu quero que tenha, ó, eu vou selecionar aqui o nome atributo e vou clicar no Hot Z. Então, vai ser uma animação Hot Z. Depois eu tenho uma vírgula. Nessa vírgula, então, eu quero que a minha porta, ela abra nos 90 positivo, que a gente fez o testezinho lá, né? Depois eu quero que ela vá para o 45, fique meia aberta. E aqui no final, ela volte para o 0. Tá? É importante aqui, ó, vou colocar vírgula e o 0, tá? É importante você finalizar a instrução. Tudo bem? Então, no onClick aqui vai estar uma animação Hot Z 9045.0. Vamos fazer um teste? Aperta o Tab, foi inserido lá, tá? Aí você vai vir aqui então, ó, clicar na mãozinha e aí observa então que na mãozinha aparece lá aquela estrelinha amarela. Aí você clica, ó, a porta então abriu, ó, rapidamente, pessoal. Olha lá, show de bola, ó. Abriu nos 90. E o interessante é que você deixando a janela aqui aberta, ele vai mostrando os valores aqui, dá até para você fazer algumas provas reais.
Quando eu clicar de novo, automaticamente ela vai ficar meio aberta, ó, no ângulo de 45. Isso. E quando eu clicar de novo, ó, a porta ela vai se fechar, tá bom? Aí você pode depois alterar esses parâmetros aqui, tirar o 45, deixar só o 90 a 0. Aí você tem aí esta função, tá? Então aí que você, dessa forma você consegue colocar atributos de rotação aí nos objetos, tá? Bom, eu vou fechar aqui, ó, a janela, vou sair fora do componente, mesmo, pessoal, o componente sendo inteiro, quando eu uso a opção aqui, ó, interagir, ele vai funcionar. Então, observem, ó, que quando eu passo aqui no portão, aparece o sinal de proibido, mas quando eu passo na porta, a porta funciona. Olha lá, ó, abre e fecha tranquilamente, ó, tá? Baseado pelo eixo que a gente colocou aqui embaixo, ó, tá bom? Bom, agora eu quero que o portão ele abra, né, virado aí para cima, para o alto. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos entrar aqui dentro do componente. Vou pegar esta folha aqui, ó, a folha grande e a porta que a gente fez, ó. Aí eu vou vir aqui com o botão direito, vou vir aqui em criar um componente, tá? Vamos criar assim, ó, porta de subir ou automática, né? Vamos pôr assim, de subir. Tá bom? E aí a gente clica em criar, tá? Clico aqui em criar, tá feito lá o componente. Agora eu quero que vocês prestem atenção no detalhe. Esse componente aqui, pessoal, quando eu clico com o botão direito, vem em modificar eixos, o eixo dele, ó, desse aqui que a gente acabou de criar, ele está aqui embaixo. Então, se eu quero que ele gire, que o portão ele gire nessa posição assim, ó, para cá, eu tenho que vir aqui e pôr o eixo aqui, ó, tá? Aproximadamente aqui mais ou menos uns 30 centímetros, eu vou dizer. Aparece uma mensagem aqui dizendo que possivelmente acontece alguns problemas, tá? Mas não tem problema, a gente confirma. E a gente vai colocar para cá, ó. Prestem atenção, pessoal, ó, o vermelho ele está aqui nesse sentido, que vai ser o meu eixo de giro. Então, eu vou colocar aqui vermelho para cá e o Y para cá, tá? Então, se o portão ele vai girar assim, ó, no sentido horário, então o vermelho ele vai ficar para cá, tá? Muito bem, agora a gente vai clicar aqui, vamos voltar aqui novamente. Então, aqui, ó, porta de subir, tá? Apenas um exemplo. Essa porta aqui, eu quero que tenha uma rotação em X, tá? Ó, no eixo X, porque o X está para cá, tá? Ó, rotação em X. Tudo bem? Ó, aparece aqui, ó, hot X agora. Vamos fazer um novo atributo. OnClick, que no clique ele tenha uma animação. Então, a gente vem aqui em funções, clica aqui. Não está aceitando, deixa eu apertar o Tab. Deixa eu clicar aqui dentro, funções. Só um minutinho que ele deu um probleminha aqui, pessoal. Deixa eu apertar o Tab. Que ele não está aparecendo as funções ali para nós. Isso, agora sim, tá? Então vai ser uma animação lenta, ó. Aqui, ó, OnClick lento, tá? Ó, slow. Aí eu clico aqui dentro, ó, do OnClick e clico em inserir. Então trouxe essa fórmula para cá, tá? Ó, Animate Slow. Qual que é o nosso atributo agora, pessoal? O atributo é o hotX, tudo bem? E qual é o estado? O estado eu não sei. Vou apertar aqui o Tab e aí a gente vai fazendo alguns testes. Aqui, ó, no estado, né, ele estando inerte, né, ó, aí praticamente parado, é o 0. Então a gente faz alguns testes aqui, ó. Então vamos pôr aqui, por exemplo, valores negativos, tá, pessoal? Porque eu quero que ele suba para cá. Então eu vou colocar, ó, menos 90. Aperto o Tab. Isso, ó, ele abre certinho para lá, ó. Tá vendo, ó? Então é o menos 90. Então aqui, ó, no OnClick hotX eu vou colocar menos 90, tá? E aí depois da vírgula aqui eu vou colocar 0, tá? Que é o estado que estava. Então, ó, é o Animate Slow hotX que a gente colocou aqui, menos 90, depois ele volta para o 0. Aperto o Tab, tá feita aí a animação, tá? Vamos clicar aqui, vou sair fora do grupo. Vamos ver se está funcionando. A gente clica aqui. Isso, pessoal, olha lá. O nosso portão ele sobe e desce, ó. Portão automático, né? Olha que bacana. Tá bom? E aqui na porta, ó, a porta, pessoal, ela só vai funcionar aqui, ó, quando a gente entrar dentro do outro componente. Então a gente tem que entrar dentro desse, aí dentro desse a gente consegue movimentar a porta, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, entrar mais uma vez, aí eu clico, ó. Vocês vão ver que a porta funciona realmente. Mesmo estando para cima, ó, eu vou colocar ele aqui para o alto, eu entro, ó, até chegar lá na porta
E aí a porta também vai girar para cima e para baixo, ó. Olha lá. Tá? Olha lá que legal. Tá bom? Então tá aí funcionando a animação. Bacana aí através dos atributos, ó, no nosso portão, tá? Deixa eu clicar aqui, ó. Isso, ó. O portão tá funcionando. Vou pegar esse daqui que tá aqui, ó. Vou deletar ele, tá? Que foi apenas aí de exemplo para vocês no vídeo. Tem algumas coisinhas aqui na frente. Deixa eu ver se eu consigo selecionar. Sem perder outras coisas, né? E aí a gente traz então esse portão que a gente constituiu para cá, tá? Ele é um componente chamado portão Ailton. E aí dessa forma então você consegue colocar parâmetros com um on-click nos objetos, ó. Trouxe ele para cá, tudo bem? Vou clicar nele, pessoal, olha lá. Então você vê, ó, o portão realmente funcionando. O importante, pessoal, como eu comentei, é que na hora que você for aplicar o on-click, observem qual é o posicionamento do seu eixo que você está colocando, tá? Ó, tem que tomar cuidado, porque cada componente ele tem o seu respectivo eixo e cada componente tem um componente dentro de outro componente, tá? Outra animação bem legal que dá para a gente fazer, por exemplo, aqui, ó, na porta balcão, suponhamos que eu queira movimentar, então, as folhas aqui desse objeto. Primeira dica, pessoal, assim, quando a gente baixa qualquer componente do 3D Warehouse, ele tem eixos específicos, pode ser que ele já até tenha alguma animação ou tenha alguma coisa, tá? O interessante, então, é você pegar esse componente, você vai dar um Ctrl C nele, tudo bem? E aí você vai editar ele fora do seu arquivo, tá bom? Então você vai vir aqui em arquivo, novo. E aí, ó, você vai vir aqui, deixa eu deletar essa menininha. Preferencialmente, pessoal, peguem o componente e já colhem no eixo 00 já do arquivo novo, tá bom? Ó, coloca aqui para você ter as referências desse componente, tá bom? Como fonte esse eixo aqui, ó. Legal? Para usar comandos ali ou parâmetros de movimentação, por exemplo, tá? Então, olha só, vou pegar esse objeto aqui, tá como nome porta-balcão que eu coloquei nele. Eu entro aqui dentro, ó. Aí eu, por exemplo, se esse objeto aqui tiver em vários grupos, você vem aqui, ó, seleciona aqui, ó, desassociar, tá? Observem que está selecionado somente o vidro e essa folha. Aí eu clico com o botão direito, crio um componente. Então, vou colocar assim, por exemplo, ó, folha 1. Ou folha da direita, folha da esquerda, tá? Aí você clica em criar, certo? Então, criei esse componente, ó, dentro aqui, ó, da porta balcão chamado folha 1. E observem, pessoal, então que o eixo ele está aqui agora, ó. Nessa situação, o que vai valer para o SketchUp é essa distância do componente. Então, quando você for usar parâmetros de movimentação, tomem como base esse eixo aqui, tá? Ó. Não adianta você mudar o eixo para cá, porque ele não vai entender, tá bom? Então, olha só, vou clicar aqui, tá aqui, ó, folha 1. Na folha 1, eu quero um atributo aqui, ó, de posição. Como o X, olha, está indo para cá, eu quero que a folha abra para lá, não é isso? Então, eu coloco aqui em X, tudo bem? Observem que ele já joga um valor aqui, ó, de 100 centímetros, ou seja, é a distância aqui, ó, do encontro dos eixos, do 0, 0. Então, daqui até aqui, ó, nesse canto, ó, ele tem 100, tudo bem? Tanto é que se você vir aqui, ó, e modificar o eixo, você vai observar que o eixo desse componente, ó, ele está aqui. Então, desse eixo até esse outro eixo tem 100. Legal? Eu quero jogar ele para cá, por exemplo, mais meio metro. Então, eu tenho que colocar o valor somado aqui, tá, pessoal? Então, eu vou colocar, por exemplo, 140. Aí eu aperto o Tab. Olha lá. Aí eu vou fazendo testes. Ó, dá para ir mais um pouquinho. 143, ó, 143. Isso, opa, quase, hein? 142. Ó, aí ficou legal, ó, tá vendo? Ó, a porta bem abertinha. Então, tomem cuidado com isso, tá, pessoal? Vou apertar aqui a barra de espaço para sair, ó. Então, a porta, ela estando aberta, aqui, ó, tá com 142. Ela fechada tá com 100. Não é 0, tá bom? É 100, tudo bem? Aí sim, agora sabendo então dessas instruções, a gente vem aqui, atributos, on-click. Aí nós vamos clicar aqui, ó, aqui dentro, funções, clica aqui em funções, opa,
Deixa eu ver aqui. Agora sim, ó. Aí nós vamos colocar então uma função de onClick. Pode ser uma animação lenta também. Clico aqui dentro, agora sim, e inserir, tá? O nosso atributo aqui, ó, Animate Slow, o atributo, pessoal, que está entre as aspas, vai ser o nosso X, então. E aqui, então, eu vou trocar os valores. Eu quero que ela fique em 142, e quando ela volte a ficar fechada, eu quero que ela fique no 100, tá bom? Como eu comentei, não é mais o 0, ó, é no 100, tá? Aí aperta o Tab, vamos ver que está funcionando, a gente clica aqui, ó. Olha lá, pessoal, que legal, ó, tá? Então, tomem cuidado com isso com relação aos eixos. Aí, depois que você fizer toda essa instrução nas outras folhas e tudo mais, aí você salva esse componente externo. Você seleciona ele inteiro, tá? E vem aqui, ó, em salvar como. Não salva por aqui não, ó, tá bom? Ó, que não você estará salvando todo o conjunto. Então, você vem por aqui, ó, salvar como. Ó, vou colocar aqui dentro da pasta 57. Então, vou pôr porta-balcão by Ailton Brito. Tá bom? Aí eu clico aqui em salvar. Tudo bem? Tá salvo. Então, vou abrir aqui um projeto novo novamente. Deixa eu ver esse aqui, ó. Não vou salvar o arquivo, porque o componente já foi salvo. Tá bom? Isso, pessoal. Ó, aqui, por exemplo, no projeto, aí eu posso pegar, então, esse objeto aqui, ó, deleto ele, tá? Aí eu venho aqui, ó, em arquivo, vou vir, ó, em importar, tá? Aí eu já puxo, então, né, aquela porta lá do tema da 57, como exemplo, tudo bem? Olha só, já coloquei aqui 57, então tá aqui, ó, porta-balcão, clico em importar, a porta já vai vir para cá, pessoal, e já vai vir, então, com aquele atributo que a gente criou, tá? Ó. Então, eu preferencialmente levo o componente para algum local externo, crio, né, ou faço aí a edição necessária nele, e aí depois eu insiro, então, no meu projeto, tá bom? Olha lá, vamos clicar aqui, vamos ver se está funcionando. Isso, pessoal, olha lá que bacana. Então, você pode fazer aí essas animações, ó, de portas, gavetas, do que for preciso, ó, através aí dessas instruções, tá? Como eu comentei, pessoal, lá no comecinho do vídeo, aqui foram alguns exemplos, né? Exemplos aí de rotação e movimentação, que já são, né? Dá para você fazer muita coisa com essas instruções, tá? Mas aí depois, como eu comentei, um pouquinho mais para frente, a gente vai produzir um outro material. E aí nós vamos aprofundar em todos esses temas, tá? E aí são coisas bem interessantes que a gente consegue desenvolver com os componentes dinâmicos, tá? Mas eu tenho certeza que você, com o que você viu na aula de hoje, você conseguirá aí desenvolver diversos ou milhares de tipos de objetos com instruções de componentes dinâmicos, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção e aguardo vocês aí, hein, firmes e fortes na próxima aula. Eu vou falar um pouquinho com vocês aí na próxima aula a respeito de mercado de trabalho e nós vamos fazer uma boa revisão aí do curso, tá? É uma instrução, aliás, é uma aula bem importante, né, para a gente rever muito daquilo que a gente viu e se tiver coisas que a gente não viu, a gente vai explicando aí novamente para vocês, tudo bem? Então, muito obrigado, pessoal, mais uma vez, e aquele grande abraço do professor Ailton. Tchau, tchau, pessoal!